Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria! Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre Pedro. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, nos conta um pouquinho sobre a perseguição da igreja. Então vamos ler alguns versículos apenas? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, diz assim: Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir alguns da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. Até aqui. A palavra nos fala que a igreja estava sofrendo perseguição e Herodes, o líder político da época, prendeu e matou a Tiago. E a Bíblia aqui no capítulo de número 12 de Atos nos fala que isso deixou os judeus felizes. O povo se alegrou com a morte de Tiago. E em seguida Herodes mandou prender Pedro. E a Bíblia fala que haviam 4 grupos de soldados, com 4 soldados e um total de 16 soldados estavam prendendo Pedro. Inclusive haviam 2 soldados dentro da cela. Eu fico pensando que nem no nosso Brasil a gente tem um presídio de segurança máxima assim, com policiais dentro da cela. Pois é, aquele pescador, aquele simples pescador tinha. Olha que interessante, ele era inofensivo, mas ele tinha um mistério. Ele era inofensivo e Herodes estava preocupadíssimo ao ponto de colocar policiais dentro da cela para vigiá-lo. Mas por que Herodes estava assim preocupado, hein? Porque Herodes sabia que mortos ressuscitavam, que paralíticos andavam, que cegos enxergavam, que havia multiplicação, que as pessoas estavam se entregando, convertendo a sua alma, o seu coração a Jesus. Então, para Herodes, aquele povo, aquele simples pescador era perigoso. E era mesmo, porque ele tinha a presença, oh aleluia, do Espírito Santo. Ele é mais poderoso, ele era mais poderoso do que qualquer bomba atômica. Muito bem, a Bíblia fala que Pedro estava lá muito bem guardado. Enquanto Pedro estava lá muito bem guardado pelos soldados, a Bíblia fala que a igreja estava reunida na casa da irmã Maria. A igreja estava fazendo contínua oração. Mas espera aí, Tiago morreu. Será que a igreja não estava orando por Tiago? É claro que a igreja estava orando por Tiago, mas Pedro era o líder da igreja. Então a igreja, eu acredito que a igreja orou com mais intensidade, com mais afinco. Quando a gente tem empatia, muito carinho por alguém, a gente ora mais. A tendência natural, humana, é orar mais por essa pessoa. E Pedro não era diferente, ele era o líder da igreja, então a igreja estava fazendo contínua oração. E outra coisa, Tiago estava na agenda de Herodes para morrer. Mas Tiago estava na agenda de Deus para ser recebido em glória no céu. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas Pedro estava na agenda de Deus para viver. E a Bíblia nos fala que de repente apareceu um anjo e falou: levanta! E aquelas algemas, aquelas cadeias caíram. Mas se ele estava algemado, se ele estava aprisionado, como ele ia se levantar? Ele se levantou através do poder da palavra, da ação, da presença, daquele poder
que teve aquele anjo para executar aquela missão. E a Bíblia fala que eles saíram daquela cela, atravessaram o primeiro portão e foram caminhando. Quando eles de repente chegaram até um portão de ferro, ninguém falou em nome de Jesus, porta se abra-te, nada disso aconteceu. A Bíblia fala que a porta abriu só. O portão de ferro abriu sozinho. Olha que coisa extraordinária, que coisa espetacular. Me faz lembrar daquele dia lá, Jesus no barco, a tempestade, e Jesus falou: vento, aquieta-te, mar, obedece, acalma-te. Mas nesse caso não houve nenhuma palavra, nenhuma ordem de comando. Foi o ferro, foi o inanimado reconhecendo o poderio na vida daquele anjo e na vida de Pedro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E é isso que tem que acontecer. As portas, os problemas, tem que reconhecer a presença que habita em nós, a presença do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Pedro foi pelo caminho em direção à casa da irmã Maria e de repente aquele homem em forma, ou aquele anjo em forma de homem desapareceu e Pedro disse: realmente era o anjo de Deus que estava comigo. E ele chegou até a casa da irmã Maria e tinha lá o portão e ele começou a bater, ele começou a chamar. E por certo a casa da irmã Maria era grande, porque a Bíblia fala que ali haviam muitas pessoas. Mas Maria era uma mulher abnegada que fazia doações, e a Bíblia fala que nessa época também as pessoas vendiam suas propriedades e davam tudo e tinham tudo em comum e repartiam. E será por que a irmã Maria não ofertou aquela casa? Ela não ofertou aquela casa porque Deus ia precisar daquela casa. Deus já sabia o que aconteceria com Pedro. Deus sabia que as pessoas precisariam se reunir naquela casa. Oh, que serva maravilhosa que foi essa irmã Maria. Oh, glória a Deus. Que Deus prepare algumas irmãs Marias aí pra gente também estar na casa orando. Ai, que saudade do círculo de oração, de estar na presença do Senhor com as irmãs Maria, as irmãs do coque, as irmãs do joelho no chão. Eu cresci assim, eu cresci com a minha mãe indo pro círculo de oração, nas casas das irmãs orando, e não era casa de fofoca, não era casa de disse-me-disse, não, era casa de buscar a presença de Deus, para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus libertar, para demônios serem expulsos, e eu vi isso com os meus olhos. E voltando para Pedro, né? Quando Pedro chegou na casa da irmã Maria, eu tô sentindo a presença. E quando eu sinto a presença, eu choro mesmo. Tô chorando tristeza, não. Tô chorando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que essa presença que eu tô sentindo, você também sinta aí na sua casa. E a Bíblia fala que Pedro começou a chamar, Pedro começou a bater, e eles lá orando. E a menina, a serva, ela foi até o portão, e quando ela chegou no portão, ela viu Pedro, e ela ficou tão feliz, que ela nem abriu a porta, mas ela voltou correndo para avisar que Pedro estava batendo, que Pedro estava do lado de fora chamando. E quando ela chegou e contou às pessoas: deve ser o anjo de Pedro, porque os judeus naquela época, eles achavam que sempre tinha um anjo que acompanhava a pessoa, e ela falava: não, é Pedro que tá lá fora chamando, é Pedro, e de repente eles foram ver, realmente era Pedro. E eu fico pensando, a porta de ferro, Pedro não precisou fazer nada, não precisou em nome de Jesus, não precisou bater, não teve sensor para abrir porta, não teve nada, simplesmente quando ele chegou perto, a porta se abriu. E por que na casa da irmã Maria, vamos imaginar que seja um portão de madeira, ele teve que bater? É porque tem situações na nossa vida que vão acontecer assim, no piscar de olhos, mas tem situações que nós vamos precisar orar, nós vamos precisar jejuar, nós vamos precisar clamar, nós vamos precisar buscar, nós vamos precisar perseverar, tá? Persevere nessa vitória que você quer, persevere na oração, persevere no jejum, porque a vitória virá. E quando eles viram a Pedro, a palavra fala que eles se alegraram, e Pedro entrou, e dali em diante
continuou uma grande obra com muita perseguição, mas a igreja não desistiu de buscar ao Senhor. E o que eu quero dizer para você é que você não desista de orar, não desista de buscar, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, segundo a vontade de Deus. Persevere, persevere, porque a porta vai se abrir, porque você está na agenda de Deus, não para morrer de coronavírus, morrer de AIDS, morrer de câncer, morrer de depressão, morrer de solidão, morrer de tristeza. Não! Quando chegar a sua hora, vai ser como trigo colhido no tempo certo, na hora certa, porque para tudo Deus tem um propósito. O propósito com Tiago era que ele fosse recebido no céu, mas o propósito com Pedro era que Pedro ainda ganhasse muitas e muitas e muitas e muitas almas para o reino de Jesus, para o reino dos céus. Eu quero que você não desanime, que você não desista, que você persevere, porque assim como Deus enviou aquele anjo para livrar Pedro da prisão, ele vai enviar um anjo para livrar o teu filho das drogas, para livrar o teu marido do álcool, para te livrar dessa situação financeira difícil, para trazer a cura, para trazer a alegria, para trazer a restauração, para trazer aquilo que você precisa. Então eu quero que você receba Jesus no seu coração. Você que está vendo essa mensagem, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, abra o seu coração agora e diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. Entregue a sua vida para Jesus agora. Entregue as tuas causas para Jesus agora. Entregue a tua dor, entregue o teu problema, entregue tudo, porque Ele vai cuidar de você. Ele não vai te desamparar. Acredita que tudo vai mudar. Deixa eu pedir uma bênção dos céus para a tua vida. Amado Deus, obrigada por esta oportunidade de estar com essas pessoas tão queridas, que eu nem as conheço, que estão assistindo esta palavra. Entra no coração delas, entra agora nessa cadeia que está aprisionando a mente, aprisionando o coração, aprisionando a alma, roubando a paz, roubando a alegria, roubando, meu Deus, momentos de paz com a família, Senhor, roubando tudo, esses gafanhotos que estão roubando. Meu Pai, visita agora essa casa, entra, porque quando o Senhor chega, todo mal tem que ir embora, e que todo mal agora, em nome de Jesus, saia dessa vida, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, acredita que tudo vai mudar, porque Jesus é maravilhoso e Ele te ama. Ele livrou a Pedro e Ele também vai livrar você, a tua casa e a tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.